Se você quer sair de uma atuação reativa com clientes e passar a atuar de forma proativa e preditiva, prevendo tanto churn quanto insatisfação antes que eles aconteçam, então você precisa entender o que é Health Score e como aplicá-lo. Uma das grandes tendências de experiência do cliente é a gente parar de agir de forma reativa, ou seja, depois que um problema aconteceu, e começar a prever as necessidades do cliente e potenciais problemas antes que eles aconteçam. E isso se aplica não só para empresas de SaaS, de recorrência, mas também para empresas tradicionais como indústrias. Então, se você está nessa busca de parar de ser reativo e buscar a se tornar cada vez mais proativo e preventivo, você precisa entender esse Health Score, ou um indicador de falhas operacionais, e como ele se aplica dentro da sua empresa para te ajudar a fazer essa migração. Eu sou Gabriela Amaral, sou fundadora e CEO da Nexa School e sou uma expert em experiência do cliente e transformação digital. E antes da Nexa, tive passagem por empresas como a TOTUS, Ambev e a Bembev, onde atuei globalmente na área de satisfação de clientes com mais de 20 países. Então, tudo que nós vamos conversar aqui é baseado na minha vivência prática, seja no corporativo ou agora sendo consultora, mentora, professora de outros profissionais. Para começarmos, o que é um Customer Health Score? Vamos lá. Na prática, o Health Score ele é composto por outras métricas relacionadas ao comportamento do cliente, ao uso de um determinado produto, serviço, solução. Há também resultados que esse cliente está tendo com esse produto, serviço que ele comprou, engajamento desse cliente, assim como a vida financeira que esse cliente tem junto a essa empresa e indicadores operacionais que estão relacionados aí a cada jornada que o cliente passa com essa empresa. Tudo isso, todos esses indicadores combinados conseguem nos responder se esse cliente está bem, se ele está em risco, ou ele está ali numa transição, num sinal de alerta que pode ocasionar em uma situação de risco. Então, o Health Score funciona como um termômetro mesmo da relação do cliente com a empresa. Agora que você já entendeu o que é o Health Score, vamos entender como aplicá-lo. O Health Score ele é muito utilizado em empresas de SaaS, de recorrência, para prevenir que um churn aconteça. Ou seja, através da medição de todos esses indicadores que nós falamos, a empresa consegue entender se esse cliente está numa relação saudável ou se ele está em risco. E se for um caso de risco, usar o time de Customer Success ou o time de executivo de conta para atuar com esse cliente antes que ele peça um cancelamento. Porém, o Health Score ele não se aplica somente em empresas de SaaS, empresas de modelo de recorrência. Eu mesma já utilizei o Health Score na indústria, porém com uma adaptação. Então, em vez de olhar somente o risco de cancelamento, em indústria muitas vezes o cliente ele é fidelizado, ele compra de forma recorrente e não existe ali um modelo de recorrência com pagamentos mensais, o pagamento é feito de acordo com os pedidos que o cliente tem. Então, nesses casos, o que pode fazer um cliente sair muitas vezes são falhas operacionais. Então, eu já usei o Health Score, onde os indicadores que compunham esse Health Score eram somente aqueles indicadores operacionais que tinham uma alta correlação com a satisfação dos clientes. Ou seja, eu conseguia ter clareza de quantas vezes eu estava falhando nas jornadas core com cada cliente. Porque se eu estava falhando muito, a chance desse cliente ser um detrator era muito alta. Então note que ele serve para você prevenir, seja churn ou prevenir outros problemas que impactam em satisfação dos clientes. Agora, outro ponto-chave é a gente entender em mais detalhes quais indicadores compõem esse Health Score. Um indicador muito comum, independente do segmento, é o indicador financeiro que nos diz se esse cliente ele está pagando em dia ou se ele está inadimplente. Porque se ele está inadimplente, a chance também dele estar em um risco e depois querer cancelar o produto ou serviço dele pode existir. Outro indicador é o próprio indicador de cancelamento. Se na sua empresa existe um contrato, existe licenças que esse cliente usa, é um modelo de recorrência, então você também pode medir, incluir no Health Score o indicador que mostra se já houve um cancelamento parcial ou total do cliente. Terceiro tipo de indicador são os indicadores operacionais. Então, no exemplo da indústria que eu comentei, um indicador muito comum são aqueles relacionados à operação logística. Então, quantas vezes eu estou falhando na entrega de um pedido? Outro indicador comum operacional que existe, em todas as empresas são indicadores de ticket. Qual que é a volumetria de ticket que o cliente está abrindo em um determinado período de tempo? Quantos desses tickets são resolvidos no prazo? Quantos o problema é efetivamente resolvido? Tudo isso também pode ser usado como um sinal que vai fazer com que esse cliente, entre numa situação de risco. E outra métrica muito comum é de uso do produto ou serviço. Se na sua empresa não é vendido uma solução de tecnologia,
mas você possui um aplicativo, um portal do cliente, você pode medir o quão frequente o cliente tem usado esse portal, esse aplicativo. Já se a sua empresa vende uma solução tecnológica que o cliente faz login, acessa, você pode entender o quanto o cliente tem usado dos módulos dessa solução, o quanto das features que ele comprou, ele tem efetivamente usado e colocado em prática. Porque quando o engajamento do cliente está baixo, esse também pode ser um sinal de um futuro churn, uma futura insatisfação do cliente. Agora que você já entendeu quais indicadores podem compor o Health Score, o próximo passo é você entender como calcular o valor total do Health Score. Isso pode ser feito de duas formas, da forma binária ou com pesos. Binário é a forma mais simples. Para cada indicador, você vai avaliar quantos pontos cada indicador vale. Vamos supor que você tem 5 indicadores, o Health Score ele vai de 0 a 100, então cada indicador vale 25 pontos. Se você falhou no indicador, o cliente vai perdendo 25 pontos a cada falha, né? Então, por exemplo, se o cliente está inadimplente e esse é o indicador do seu Health Score, ele perde 25 pontos ali. Se ele está com uma volumetria de tickets acima do esperado, ele perde mais 25 pontos. Agora, se está tudo bem, ele não está passando por nenhuma desses problemas e nenhum indicador do Health Score, ele vai ter um Health Score 100. Então, essa é a forma mais simples de calcular. Você olha se você falhou ou não em cada indicador e dá ali uma pontuação para cada um desses indicadores. Mas também existe uma forma mais avançada de calcular esse Health Score, onde cada indicador tem um peso próprio e você precisa fazer ali uma ponderação do seu resultado para entender quanto que vale cada um desses indicadores e qual que vai ser a somatória do seu Health Score. Eu sei que esse é um racional não tão simples de entender, por isso eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para uma matéria nossa do nosso blog, onde lá você vai ter acesso a um template sobre como calcular o Health Score aí na sua empresa. Então note que o Health Score, no final das contas, não é só mais um indicador bonito para você monitorar. Ele é um indicador que te dá uma visibilidade da saúde real do cliente em todas as jornadas que ele passa com a empresa. E essa visibilidade ela é extremamente importante para você prevenir que um churn ou esse cliente fique muito insatisfeito ao ponto de ser um detrator da marca e que isso aconteça no futuro. E quando esse Health Score ele realmente funciona e está conectado com os indicadores certos da empresa, ele muda inclusive a forma da empresa de trabalhar. Na minha experiência própria, a gente usou muito o Health Score nesse modelo de falhas que eu comentei com vocês, para drivar ações na operação lá na ponta, em todos os países, em todos os centros de distribuição. Ou seja, a operação utilizava o indicador de falhas operacionais para agir de forma proativa com os clientes e evitar problemas mais críticos no futuro. E como consequência, a gente foi aumentando a satisfação dos clientes e a lealdade no NPS. Porque é muito mais fácil você falar de indicadores que já estão no dia a dia das operações do que você conversar com eles sobre métricas específicas de experiência do cliente, como o NPS. Então, o Health Score ele tem o poder de mudar a atuação de uma empresa como um todo e não só ficar na área de sucesso do cliente. Mas tudo isso só funciona quando o Health Score realmente é simples e está correlacionado com a operação, com a ponta e com a estratégia do negócio como um todo. Se esse conteúdo te ajudou, se inscreve no canal e deixa aqui o seu like e eu te vejo no próximo vídeo.